As políticas de repressão ao tráfico, elas seguiam um modelo que eu chamo de modelo das operações tópicas de incursão policial, basicamente centradas em invadir o território, entrar no território das favelas em operações especiais, ou seja, não há policiamento regular, de modo que a própria polícia, no momento em que ela se ausentava do território das favelas, ela corroborava uma fragmentação, a produção de descontinuidades no espaço urbano da cidade, de fronteiras entre favela e asfalto, né, que muitas vezes as fronteiras militares, de até onde traficantes circulam armados com tranquilidades e até onde a polícia faz o policiamento regular, eram fronteiras convencionadas entre a polícia e tráfico, de alguma forma, e que acabavam correspondendo com os limites, né, praticamente com os limites entre favela e asfalto. Os confrontos eles serviam como uma forma de medir a capacidade de resistência do tráfico e ajustar o valor das relações de suborno e extorsão pagas. Não dá para generalizar e dizer que todos os plantões das polícias militares são corruptos e cobram arrego e aceitam o chamado arrego, né? Esse suborno ou extorsão que visa a reduzir a repressão policial numa determinada região. Mas é consensual, tanto entre policiais quanto entre traficantes, que essa é uma prática recorrente, né, e ninguém pode vir a público negar algo como isso. E, muitas vezes, não todas, muitas vezes as operações servem a atender uma demanda, um clamor público por algum crime que aconteceu naquela região, assaltos que aumentaram, ou seja, aumenta a incidência de roubos numa região, há uma operação policial. Então, o tráfico passa a controlar a atuação dos ladrões, a tentar, né, incentivar os ladrões a roubarem longe da área onde eles trabalham, mas, ao mesmo tempo, também, se o tráfico consegue oferecer uma resistência grande à polícia, ele pode não pagar o arrego, que era o caso, por exemplo, do Complexo da Penha, Complexo do Alemão, lugares que eram tão bem guarnecidos pelo tráfico que se tornavam praticamente impenetráveis, a não ser quando as operações eram realmente muito, né, muito violentas. As circunstâncias das mortes em favela não são esclarecidas. As avaliações, todo o processo do inquérito policial, todo o processo de investigação é em torno do passado da vítima, e não da circunstância da morte. Então, os casos que conseguem ir adiante, normalmente, que chegam ao tribunal do júri, por exemplo, são casos que têm muitos movimentos sociais envolvidos, a mídia é acionada para fazer uma pressão e levar esses casos adiante. Mas, de um modo geral, o que a gente observa é que a PM mata, a Polícia Civil não investiga, o Ministério Público arquiva, o juiz aceita e a sociedade civil acha perfeitamente razoável, compreensível, porque essas mortes em favelas fazem parte, né, são uma espécie de efeito colateral de uma guerra às drogas, que é considerada por muitos, pela maioria, talvez, uma guerra legítima. A partir, né, do final de 2008, início de 2009, tem uma mudança no modelo, né, de política de segurança pública, em que inicia esse projeto da pacificação, que, evidentemente, tem muitos problemas. Um problema ele se insere, né, num contexto atual, numa tendência internacional de militarização da gestão urbana, da gestão de espaços, né, dentro de uma lógica militarizada de policialização das condutas, ou seja, tem esse lado complicado, né, de a polícia vai estar determinando quem pode ou não fazer festa de aniversário aonde, como vai ser a coleta de lixo, coordenando reuniões, enfim, é o papel que não deveria caber à polícia militar e ela passa a ter que exercer. O projeto de pacificação ele está inserido numa lógica de expansão da cidadania pela formalização dos negócios e pela inclusão no mercado de consumo, o que por muitos é criticado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que admitir que é um projeto que conseguiu reduzir as mortes violentas em favela, conseguiu mudar a relação entre polícia e tráfico de maneira que, hoje em dia, a gente até está vivendo um momento de crise nas UPPs, em que outros conflitos estão eclodindo, mas, ainda assim, nas áreas onde há UPPs, as mortes violentas são menos frequentes. Não há solução milagrosa que possa lidar. Então, as UPPs foram, durante muito tempo, vendidas como uma solução milagrosa para reduzir os danos vinculados ao tráfico de maneira eficiente, mas, enquanto existir essa possibilidade dos policiais negociarem a liberdade ou não das pessoas ligadas ao tráfico de drogas, as pessoas que estão com posse de drogas, os policiais vão negociar isso, né? Essa que o Michel chama de mercadoria política. Eles vão isso
corrompe, de alguma forma, o aparato policial, esse poder, né? E se enquanto eles puderem também negociar a vida ou morte das pessoas em função, né, delas trabalharem ou não para o tráfico, coisa que acontece também, porque é considerado normal e é legitimado, né, são legitimadas as mortes que acontecem no combate ao tráfico. Então, enquanto essas possibilidades de barganhar com o dever, né, que é delegado pelo Estado ao agente policial de reprimir o tráfico, né, enquanto o policial puder barganhar isso de alguma maneira, vai haver violência, vai haver confronto, seja havendo o UPP ou não, a gente vai viver uma situação complicada e o tráfico vai continuar sendo a base econômica para a reprodução das redes de criminalidade que tem no Rio de Janeiro, para alimentar o mercado de armas, que vai estar intimamente ligado com o mercado de roubos e com toda a cena de violência que a gente vive no Rio de Janeiro. Eu fui dominado, como todos nós fomos, por essa propaganda da demonização da maconha. E incrível que isso tenha acontecido comigo, né? E eu sempre achei que havia de ter uma razão, né? E não tem. Basicamente não tem. Somos todos enganados. Todo mundo deveria ter acesso à planta. Ou seja, a regulamentação deveria ter isso em mente de todos. Não há razão médico-científica para que ninguém possa ter acesso à planta, que seja proibido o acesso a ela. Então, claramente, numa legalização e regulamentação, o caminho um dos caminhos, uma das coisas que tem que ser feitas é permissão, incrível que tenha mesmo que pensar na permissão do cultivo, do autocultivo, do cultivo em casa, do jardim. Não há por que impedir essa planta, restringir ela, não mata. Acho que muitos de vocês viram o ilegal, essa maconha medicinal para crianças com epilepsia refratária, com alta quantidade de CBD. Isso só foi possível porque teve pessoas que cultivaram na ilegalidade. Não era para usar em médico, era para usar para recreativo. Então, a gente vai ter esses problemas. Então, um deles que é um dos mais importantes, muito falado pelos proibicionistas, é o lobby, o poder econômico dessa nova economia da maconha. Então, a primeira coisa que eu chamei a atenção era todo mundo ter acesso à planta, se quiser plantar. Não vai ser muitos que vão querer, é difícil o cultivo. Apesar de divertidíssimo, é ótimo e é um hobby. A gente conhece o que é um poder econômico indesejado por produtores de drogas psicoativas, como o cigarro, como o álcool. O lobby dessas duas empresas, desses dois grupos econômicos, é muito grande. Não queremos esse lobby. Ou, pelo menos, eu não quero esse lobby. Quanto tempo de dianteira a gente vai dar para o pessoal da boca de fumo, que é quem sustentou a maconha todos esses anos, quem mais sofreu com a proibição? As comunidades descapitalizadas. Quanto tempo a gente vai segurar para eles a dianteira antes que entrem as empresas capitalizadas? Isso é uma decisão de sociedade que a gente vai ter que tomar. Então, a gente deve prever uma regulamentação das grandes empresas tentando limitar esse crescimento. Ou seja, podemos limitar as propriedades que plantam e a interação entre esses donos de propriedade que vão plantar maconha. Então, porque um pode comprar 20 propriedades e ser um mega dono de fornecimento de maconha. Existe como regulamentar isso. É fácil, não quer dizer fácil não, mas não é impossível de onde se vê. Né? A gente vai precisar dessa maconha para fazer fibra, outros produtos, creme de beleza, uma infinidade de produtos, comida que pode sair da maconha, papel. E então a gente vai ter grandes plantações e isso vai ser uma coisa importante para se discutir, que atrasa ficar falando sobre proibição quando a gente tem tudo isso. O cidadão do Rio de Janeiro é alguém muito mal informado, que não conhece minimamente, né, quais são os danos que a proibição causa. Ninguém consegue conceber que se possa viver num país com quase 60 mil homicídios por ano, a polícia matando 6 pessoas por dia, e é claro que uma polícia que mata muito vai morrer muito. Né? Então, entre 2009 e 2013, 4 anos, 1.170 policiais morreram. Isso também é um número absolutamente extraordinário.
8% dos homicídios no Brasil são esclarecidos pela polícia. 8%. Isso quer dizer que de cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, a polícia esclarece 8. 92 seguem impunes. Não é? Então, a gente tem um conjunto de problemas, não é, que deixaria qualquer um de cabelos arrepiados. A atividade do comércio ilegal de drogas é a atividade mais lucrativa do mundo. São 320 bilhões de dólares que circulam nesse comércio ilegal. O consumo de drogas não será mais crime se o Gilmar Mendes, assim, tiver coragem o suficiente para decidir como a Suprema Corte da Colômbia, da Argentina, da Espanha decidiu, né? Que usar drogas para consumo, quer dizer, o consumo de drogas não pode ser criminalizado, porque é um direito constitucional, né? De você é o teu corpo e você vai fazer com ele o que você vai querer e bem entender. Eu defendo a legalização de todas as drogas, né? E a legalização significa regulação, significa que a produção, o comércio e o consumo vão ter regras, porque hoje é que não tem. Hoje as drogas estão liberadas, né? Quer dizer, hoje esse comércio é um comércio ilegal, liberado, né? E, como foi suficientemente discutido, liberado dentro de um esquema, né, de níveis muito altos de corrupção, né, que contaminam toda a sociedade. Porque não é só o policial no morro que está entrando no arrego com o traficante, né? Quer dizer, a corrupção começa lá com arrego no morro e passa pelas delegacias policiais, passa pela Polícia Civil, passa por todo o judiciário, né? E, enfim, não é isso que diminui o consumo, né? Não é a proibição que vai diminuir o consumo. A maior parte das pessoas que usam drogas trabalham, cuidam dos seus filhos, têm uma vida absolutamente normal e, de vez em quando, usam drogas, né? Na Inglaterra existe um projeto, que é uma ONG, na verdade, que se chama Nice People Take Drugs, né? Então, o que eles querem mostrar é isso, que nice people take drugs. Acreditar que só a legalização da maconha vai acabar com a violência, eu acho uma ilusão, porque a lucratividade do tráfico, como a Carolina mesmo colocou, a fonte dela é na cocaína. Agora, dizer que legalizar a cocaína cientificamente é possível, que não há danos, que uma série de coisas, é uma coisa muito mais forte. Convencer a sociedade a legalizar cocaína, heroína, é uma coisa muito mais forte. Acreditar que a mesma sociedade que está caminhando para reduzir a maioridade penal vai aprovar a legalização da cocaína, para mim, é um debate quase assim. É muito difícil acreditar nisso. Então, eu acho que esse é só um ponto que eu acho que todo debate de legalização de droga tem que ficar muito claro. A gente está discutindo o quê? A gente vai legalizar maconha ou vai legalizar tudo? Senão fica muito difícil assim discutir. Mas, sem dúvida nenhuma, o Rio de Janeiro mostra que essa lógica de apreensão, de fato, não funciona. E outro ponto só que eu queria pontuar é que a gente também tem que tomar muito cuidado na decisão de leis que a gente decide e apoia. Porque a gente teve a lei do tráfico em 2006, que, basicamente, o juiz e o delegado arbitram que quantidade é definido como posse ou tráfico. Na prática, hoje em dia, negro é traficante e branco é consumidor. Hoje ou ontem, tinha uma reportagem no jornal, 3 adolescentes de classe média foram pegos com meio quilo de maconha e estavam sendo considerados serem traficantes. Entendeu? Então, também deixar para o juiz, né, que é uma coisa que se caminha, arbitrar, é uma coisa extremamente perigosa. E só para dar um dado aqui de o que isso representa no Rio, se eu não me engano, um levantamento que a gente está fazendo, 43% ou 47% das apreensões de jovens menores de 18 anos no Rio de Janeiro hoje é devido a tráfico de drogas. Né? É um número absurdamente assustador. E tráfico fica preso mais do que outros crimes, que é outra coisa assustadora também.